Bom, desculpa o atraso, peguei um pouco de engarrafamento na vinda. Então, meu nome é Michael, tá? Eu sou médico de família, me formei em Porto Alegre, estou trabalhando atualmente no Rio de Janeiro, na Rocinha, na clínica da família. Por que eu propus o tema de física cardíaca? É um tema que eu sempre tinha muita dificuldade, é um tema que eu vejo que as pessoas em geral têm bastante dificuldade também. Inclusive em várias diretrizes sobre atenção primária, algumas pessoas inclusive chegam a questionar se física cardíaca devia ser manejada unicamente pelo médico de família, nos casos mais leves, se devia mandar direto para o cardiologista, tá? A minha opinião é que é fundamental o médico de família manejar bem a insuficiência cardíaca por uma série de motivos. Primeiro, porque o manejo, apesar de parecer difícil no primeiro momento, ele não é tão complicado assim, desde que siga alguns algoritmos simples. Os pacientes com insuficiência cardíaca frequentemente têm múltiplas comorbidades, e paciente com muitas comorbidades é a área da medicina de família. A gente vai encaminhar um paciente com insuficiência cardíaca, que tem DPOC, que tem artrose no joelho. Para cada um dos especialistas, eles não ficam totalmente fragmentados. Além disso, a insuficiência cardíaca é uma condição que se beneficia muito da implementação de um modelo de atenção às doenças crônicas, com componentes de prevenção, de educação em saúde, componente de preparar o paciente para lidar com sintomas, tem uma carga emocional bastante intensa. Então, e isso é da área da medicina de família. E além disso, uma atenção primária de qualidade reduz internações por insuficiência cardíaca. Então, isso está bem demonstrado. Então, é fundamental que a gente maneje bem essa condição. Eu não vou me aprofundar em questão de fisiopatologia da insuficiência cardíaca, porque eu acho que isso é de conhecimento de todos. Vou passar rapidamente as principais causas da insuficiência cardíaca. As principais causas são as causas cardíacas, propriamente. Então, a cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica, miocardiopatia dilatada, que tem as várias causas, idiopática, alcoólica, doença de Chagas, miocardites e outras. As valvulopatias, outras miocardiopatias que são menos comuns, como a hipertrófica, restritiva, ataque de subo, cardiopatias congênitas e doenças do pericárdio. Mas tem que estar atento também para causas não cardíacas, em que a gente às vezes acaba não prestando atenção para elas, e elas não são tão raras assim. Insuficiência renal crônica, DPOC pode acabar dando uma insuficiência cardíaca direita, anemia. Eu tive 2 casos que eu acompanhei, pacientes que estavam com uma anemia muito importante e acabaram tendo sintomas de insuficiência cardíaca. Um estava com deficiência de B12, estava praticamente 0 de B12, fez uma anemia muito importante e começou a ter sintomas de insuficiência cardíaca. E outra era uma paciente que chegou com dispneia aos esforços. Eu fui pedir os exames básicos de avaliação, hemograma, o ecocardiograma, e daí veio do hemograma uma suspeita, um diagnóstico de leucemia. Então, a leucemia se manifestando como insuficiência cardíaca. Então, tem que estar bastante atento para as causas não cardíacas. Doenças da tireoide, o hipertireoidismo principalmente pode dar manifestações de insuficiência cardíaca, beribérica, deficiência de B1, tiamina. Tem vários fármacos com efeito cardiotóxico, então quimioterápicos, frequentemente pacientes fazem quimioterapia ou radioterapia e depois desenvolvem insuficiência cardíaca. As glitazonas, cocaína e crack, então quem trabalha em áreas com muito uso de cocaína e de crack frequentemente se depara com as situações. Anfetaminas, fístulas arteriovenosas de alto débito, frequentemente por ferimento por arma de fogo, acaba atingindo algum vaso, faz uma fístula. Doenças com envolvimento multissistêmico, lúpus, HIV, doenças de depósito, hepatites. Então tem os estágios da insuficiência cardíaca. Isso aqui é um estágio que a gente vê mais numa perspectiva mais preventiva, em que tem desde a ausência de sintomas, mas com fatores de risco. Então, por exemplo, uma pessoa hipertensa estaria no estágio A, uma pessoa com diabetes estaria no estágio A. No estágio B, já tem uma doença estrutural do coração, por exemplo, uma disfunção sistólica, mas não tem sintomas ainda. Então, sem a presença de sintomas. No estágio C,
tem sintomas atuais ou passados associados à cardiopatia subjacente. Então, uma pessoa, por exemplo, com insuficiência cardíaca controlada, pode estar bem medicado, sem sintomas, mas já teve sintomas no passado, já entra no estágio C. E no estágio D, a doença avançada. Então, esses são os estágios propostos pela Associação Americana do Coração. Eu tenho uma certa dúvida se essa classificação se aplica muito bem à atenção primária, porque eu fico com um pouco de... acho um pouco estranho dizer uma pessoa hipertensa, dizer que ela tem uma insuficiência cardíaca em estágio A. Ela não tem insuficiência cardíaca, ela é uma pessoa que tem o risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Mas essa é uma classificação dos cardiologistas para os estágios da insuficiência cardíaca. Além disso, a gente fala também nas classes funcionais. Então, na classe 1 é aquela pessoa que não tem limitações, não tem nenhuma dispneia aos esforços, nenhum sintoma aos esforços. As atividades físicas rotineiras, atividades mínimas e atividades maiores também não desencadeiam sintomas. Na classe 2 tem uma pequena limitação para atividade física. Os pacientes permanecem confortáveis em repouso, atividade física rotineira pouco mais intensa desencadeia sintomas de fadiga, palpitações, dispneia, angina. Classe 3 tem uma limitação importante. Então as atividades menores do que as rotineiras produzem sintomas. Então aqui seria para subir um lance de escadas, por exemplo, no 2. No 3 já seria andar no plano. Na classe 4 está incapaz de desempenhar qualquer atividade física sem desconforto. Tem sintomas de insuficiência cardíaca ou angina mesmo em repouso, e agrava o desconforto com qualquer atividade física. Então vai trocar a roupa, tem sintomas. Para tomar banho tem sintomas. Então a pessoa tem que ficar em repouso. Depois eu vou passar um fluxograma que resume melhor essas classes. Quais são as principais causas de morte da insuficiência cardíaca? Isso é importante. A gente acompanha, às vezes, o paciente de insuficiência cardíaca acaba morrendo em casa. A gente vai fazer o atestado de óbito, como é que a gente vai pensar qual foi a causa da morte do paciente. Pacientes mais graves, a principal causa é disfunção de bomba. Então vai progredindo cada vez mais a insuficiência cardíaca, até que chega um momento que o coração não dá mais conta e a pessoa morre. E uma outra causa que é mais comum em estágios mais avançados, só que embora seja mais comum nos casos mais avançados, a maioria dos casos são casos mais leves, são arritmias ventriculares, dando uma morte súbita associada à insuficiência cardíaca. A história natural da insuficiência cardíaca. Então começa no diagnóstico, que já tem alguma limitação funcional e tem um período de exacerbações. Então a pessoa piora abruptamente da insuficiência cardíaca, daí a gente trata a piora, a pessoa melhora um pouco, mas muitas vezes não volta ao estágio que estava anterior. E vai progredindo até chegar à morte. Então não é no câncer, por exemplo, a pessoa está bem, de uma hora para outra cai. Na demência, a pessoa muitas vezes começa aqui e fica evoluindo. Isso aqui é a história natural de doenças cardíacas e pulmonares, não neoplásicas. Então para DPOC funciona esse gráfico também. Quais são os fatores de mau prognóstico da insuficiência cardíaca? Uma pior classe funcional, então quem está em classe 4 certamente tem um prognóstico pior de quem está em classe 1. Uma etiologia isquêmica, então pacientes que já tiveram um infarto, pacientes que têm angina, tem um pior prognóstico, uma maior chance de morrer. Idade avançada, o grau de disfunção sistólica, então medido pela fração de ejeção. Presença de anemia, então anemia às vezes não tão significativa, já é um sinal de mau prognóstico para a insuficiência cardíaca. Necessidade de mais fármacos para controle de sintomas. E hiponatremia. Hiponatremia é um sinal que vem sendo bastante considerado para mau prognóstico para a insuficiência cardíaca. Existe uma ferramenta que, se forem procurar no Google, Seattle, então eu acabei não colocando o nome aqui, mas é o Seattle SEATTLE Heart Failure Score, que coloca uma série de variáveis e ele vai dar a sobrevivência em 1 ano, 2 anos e 5 ou 3.
Então leva em conta a idade, sexo, a classe funcional, o peso, a fração de ingestão, a pressão arterial sistólica, quais medicações está usando, quanto de diurético está usando, alguns valores laboratoriais, algumas intervenções que já foram feitas. Então a gente coloca todas essas variáveis e ele calcula a sobrevivência, a probabilidade de sobreviver do paciente. Isso aqui é bem interessante, que a gente pode mostrar para o paciente, se a gente acrescentar tal medicação, isso vai melhorar a tua chance de sobreviver em tanto por cento. Então, principalmente aquele paciente que está já meio hipotenso, a gente está naquele ajuste, fica na dúvida, aumenta um pouco mais ou diminui. Uma pessoa já está com muita medicação, dizendo não quero tomar mais remédio, falando, acrescenta esse remédio aqui, pode melhorar, esse pouco aqui talvez não vale a pena, ou talvez valha a pena. Então isso aqui é bem útil para conversar com os pacientes. O que a gente vai ver na anamnese? Primeiro é pesquisar os sintomas, então dispneia aos esforços, fadiga, dispneia paroxística noturna, que é aquela que a pessoa está deitada, dormindo, de repente acorda com muita falta de ar. A ortopneia, que a pessoa tem que ficar em posição ortostática para não desenvolver o sintoma, então se deitar desenvolve os sintomas. Então a gente frequentemente pergunta quantos travesseiros a pessoa precisa para dormir. Algumas vão dizer não adianta nem colocar travesseiro, tem que dormir sentado. Isso é uma informação importante na anamnese. Edema em membros inferiores, história de anorexia, noctúria. Então anorexia e noctúria são sintomas que podem traduzir congestão. Então a pessoa está diminuindo o apetite, ela pode estar com fígado congesto. Noctúria é um sinal importante de congestão. Outros sintomas de doenças cardíacas é bem importante para a gente poder ter alguma ideia de etiologia. Então se a pessoa tem sintomas de angina, aponta para uma causa isquêmica. Pesquisar pistas para diagnósticos alternativos. Então, fazer a diferenciação entre DPOC e insuficiência cardíaca, obesidade, uma dispneia associada à obesidade, sintomas de apneia obstrutiva do sono, que está pesquisando se a pessoa ronca, se o parceiro dela percebe que está roncando, se faz episódio de apneia. Isso é importante. Pesquisar possíveis fatores etiológicos, então história de hipertensão, de outras doenças cardíacas, alguns fármacos que podem estar envolvidos ou na causa da insuficiência cardíaca ou na piora. Frequentemente a gente vê com anti-inflamatórios. Então a pessoa estava bem, daí ela estava com uma dor no joelho e tomou um diclofenaco e começou a ter uma piora da insuficiência cardíaca. Clozapina é uma causa de insuficiência cardíaca. As glitazonas, rosiglitazona, pioglitazona, inclusive teve retirada no mercado porque estavam causando insuficiência cardíaca. Venlafaxina, beta-bloqueadores, embora sejam usados para tratar a insuficiência cardíaca, em até 30% dos casos os pacientes pioram num primeiro momento. Acho que tem que começar lentamente a dose e ajustar a dose de diuréticos. Bloqueadores de canais de cálcio podem dar sintomas de congestão também. E uso de drogas, anfetaminas, cocaína e crack. Eu tive paciente com 35 anos que infartou porque estava por crack. Então e esses pacientes frequentemente negam quando a gente pergunta, então tem que estar bastante atento numa área que tem muito uso de crack. Aqui falei do fluxograma que resumia a avaliação da classe funcional. Então as perguntas aqui baseadas no questionário do Goldman, que é um pesquisador na área de física cardíaca, que inclusive era um dos autores do Cecil. E eu transformei na forma de fluxograma para facilitar o uso. Então, a primeira pergunta: você consegue sem ter que parar por cansaço ou falta de ar? Subir um lance de escadas de 8 degraus carregando peso, que pode ser 2 sacolas, ou mais ou menos 10 quilos. Ou caminhar rápido no plano, ou subir ladeiras. Se consegue, é classe 1. Se não consegue, a gente pergunta: você consegue sem ter que parar por cansaço ou falta de ar? Caminhar devagar no terreno plano, ou arrumar a casa, ou dançar socialmente? Se sim, é classe 2. Se não, a gente pergunta: você tem cansaço ou falta de ar quando está comendo, ou sentado, ou deitado? Se não tem, é classe 3. E se tem, é classe 4. Então isso ajuda a direcionar a investigação da classe funcional.
Outras questões que a gente tem que ver na anamnese, comorbidades. Tá? Muitas vezes, por isso que eu acho que é tão importante a gente pensar nas comorbidades na atenção primária. O manejo de uma doença acaba interferindo no manejo de outra. Ou os efeitos adversos de uma medicação usada para uma doença acabam afetando outra doença. Então, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca muitas vezes têm gota. A gente vai ter que usar diurético. O diurético piora a gota. Então, como é que a gente maneja? Tá? O paciente tem insuficiência cardíaca e tem asma. Então, a gente vai usar beta-bloqueador, para ele pode desencadear sintomas da asma. Como é que a gente maneja? Então, tem que estar bastante atento para isso. Muitas contraindicações de beta-bloqueadores, por exemplo, antigamente não podia usar em DPOC. Hoje parece que, inclusive, o beta-bloqueador tem algum benefício nos pacientes com DPOC. Por próprio DPOC mesmo, se não tiver insuficiência cardíaca. Então, da asma, DPOC, anemia, é uma comorbidade importante. Apneia obstrutiva do sono é uma causa importante. Osteoartrose é uma comorbidade importante. Então, pacientes frequentemente obesos acabam tendo maior, principalmente nos joelhos. Diabetes é uma comorbidade importante. Pesquisar fatores de risco passíveis de serem modificados, como uma dieta hipersódica, obesidade, mau controle pressórico, inatividade física. Potenciais barreiras para o autocuidado. Isso aqui é fundamental em qualquer doença crônica. Cuidar de uma doença crônica é algo muito difícil. Tá? Para nós é relativamente simples. Para o paciente, ter o diagnóstico de uma doença crônica às vezes é uma tragédia. Tá? Então a gente tem que pensar em potenciais barreiras para ele se cuidar. Ele pode ir para consultar com a gente uma vez a cada 3 meses, só que ele vai estar cuidando dele 24 horas por dia. Tá? Então, as principais barreiras para o autocuidado da insuficiência cardíaca são sintomas de depressão. Em torno de 20% das pessoas com insuficiência cardíaca têm depressão, às vezes grave. E muitas vezes sintomas de depressão se confundem com sintomas da insuficiência cardíaca. Então, o cansaço, dificuldade para dormir. Qual que é a causa? Será que é a depressão, a insuficiência cardíaca? Tu tem que estar bastante atento, dar mais atenção para os sintomas emocionais da depressão do que para os sintomas somáticos. Déficit cognitivo. Não sei exatamente porquê, mas deve ter alguma coisa a ver com a circulação cerebral. Tem uma prevalência muito alta de déficit cognitivo em pacientes com insuficiência cardíaca, muito maior do que na população normal. E isso impacta diretamente no autocuidado. Se a gente não identifica, e às vezes no estágio mais inicial, no déficit cognitivo leve, a gente não percebe, a gente tem que ir atrás dessa informação, perguntar como é que está a memória, se é uns sintomas mais de demência vascular. Não afeta tanto a memória no início, afeta mais a capacidade funcional de se vestir sozinho e de outras atividades que não são necessariamente memória, mas tem mais a ver com a apraxia. Suporte familiar deficiente, então aquele idoso frágil que mora sozinho e que tem insuficiência cardíaca. São potenciais barreiras para o autocuidado que a gente tem que estar sempre atento. No exame físico, na faculdade, principalmente, a gente via os pacientes internados que tinham turgência jugular, hepatomegalia, refluxo hepatojugular, ascite, muito edema em membros inferiores. A maioria dos pacientes que a gente vê no ambulatório não tem um exame físico totalmente normal. Tá? Inclusive, se questiona bastante a capacidade diagnóstica do médico de atenção primária e identificar esses sinais de congestão sistêmica, que a gente não vê com tanta frequência. Tá? Então, a gente não tem que pesquisar eles, tá? Mas se dá negativa a gente não valoriza tanto, porque a gente não está vendo esses sinais com tanta frequência quanto os cardiologistas que atendem pacientes mais graves. Pesquisar sinais de congestão pulmonar, então taquipneia, crepitante na ausculta pulmonar, hipoxemia, o paciente chega a ser anótico, é uma informação importante. Derrame pleural. Pesquisar manifestações de alterações estruturais cardíacas, terceira, quarta búdias, ictus córdios desviado, sopros cardíacos. Exames complementares. O eletrocardiograma é fundamental. Tá? Um eletrocardiograma normal reduz muito a probabilidade de insuficiência cardíaca. Tá? Então, vários fluxogramas para diagnóstico de insuficiência cardíaca pede o eletro, pede o raio-x. Se os dois estiverem normais, a chance de insuficiência cardíaca é muito baixa. Vamos pensar em outros diagnósticos inicialmente.
Além disso, o eletro ajuda na elucidação da etiologia. Quais são as alterações mais comuns? Sobrecargas. Então, o paciente que tem uma hipertrofia ventricular esquerda tem uma chance muito maior de ser insuficiência cardíaca. Sobrecarga atrial é uma informação importante. Arritmias, então tem uma fibrilação atrial, tem algum distúrbio da condição atrioventricular, bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo indica uma cardiopatia estrutural. O paciente pode ter infartado, ter um bloqueio de ramo esquerdo. Então, isso são alterações bastante importantes a gente valorizar no eletrocardiograma. Raio-x de tórax, que é pesquisar cardiomegalia. Então, a gente vê pelo índice cardiotorácico maior do que 0,50. Diversão cranial do fluxo, edema infiltrado intersticial, derrame pleural. Ao invés de colocar uma fotografia, uma imagem de um raio-x, eu achei essa imagem que resume todos os achados no raio-x. A gente vê o aumento da área cardíaca. Então, pega o índice cardiotorácico, então vê a área do maior diâmetro do coração e faz em relação a do tórax, no maior também. E divide um pelo outro, vai dar o índice cardiotorácico. Tem uma diversão cranial do fluxo, então começa a ficar mais branco aqui em cima das marcas vasculares. Pode aumentar o pedículo vascular, então fica com o mediastino um pouco alargado. Edema pulmonar, arritmias de Kelly, dilatação da veia ásicos, derrame pleural, são tudo alterações que aparecem na insuficiência cardíaca. Tem esse site aqui de onde eu tirei essa figura que eu recomendo. Procurem www.radiologyassistant.nl. Isso aqui acho que não vale a pena procurar, mas eu procurando dentro anotar os números, mas procurando dentro do site vão achar. Isso aqui explica muito bem, passo a passo, como avaliar um raio-x de tórax no paciente com insuficiência cardíaca. Anotaram? Posso passar adiante? O ecocardiograma ajuda a identificar a etiologia, então valvulopatias, alterações da motilidade regional que podem sugerir cardiopatia isquêmica, miocardiopatias primárias, cor pulmonar, doença do pericárdio. Quando tem disfunção sistólica, o paciente vai apresentar disfunção ventricular esquerda e redução da fração de ejeção, que atualmente se considera uma fração de ejeção normal, aquela acima de 50%. Apesar de esse 50% eu acho que isso é um pouco demais. O paciente vai ter uma disfunção sistólica maior que vai se beneficiar de medicações específicas para insuficiência cardíaca quando está abaixo de 40%, abaixo de 35%. Mas nas diretrizes eles consideram 50%. O ecocardiograma também ajuda a identificar sinais de congestão, então, como, por exemplo, aumento da pressão pulmonar, sinais de aumento da pressão do átrio esquerdo, dilatação da veia cava inferior, são tudo sintomas, tudo sinais no ecocardiograma que apontam para congestão pulmonar. Então aqui, não imagino que vocês vão copiar, mas aqui tem em qualquer livro. Então, o ventrículo esquerdo está dilatado, está acima de 5,6 a 6 centímetros, isso dependendo da fonte. Aumento das espessuras parietais, disfunção sistólica, 50%, disfunção diastólica, isso aqui é bem importante estar atento. Tem 3 graus de disfunção diastólica. O déficit de relaxamento, que é o mais leve, o pseudo-normal, que seria a insuficiência cardíaca diastólica moderada, e o padrão restritivo, que é aquela insuficiência cardíaca diastólica grave. Tá? Frequentemente o paciente não tem uma fração de ejeção normal, mas tem alterações da função diastólica. Isso a gente usa para diagnóstico de insuficiência cardíaca diastólica. Para a insuficiência cardíaca diastólica ajuda muito também saber o tamanho do átrio esquerdo. Então tem o átrio esquerdo aumentado, tem o déficit de relaxamento, isso fala fortemente a favor de insuficiência cardíaca diastólica. Cavidades direitas, então pode ter dilatadas, ter hipocinesia, hipertensão pulmonar, PSAP acima de 40 milímetros de mercúrio, pressão venosa central elevada, a gente vê por uma veia cava inferior dilatada, acima de 2,5 centímetros. Isso no próprio laudo do ecocardiograma tem, não tem para que copiar. Alguns exames laboratoriais que ajudam a identificar
a causa ou alguma complicação do tratamento ou o prognóstico. Então, uma hiponatremia é um sinal de gravidade. Potássio, ureia e creatinina são usados para o acompanhamento, principalmente das medicações. Isso aqui eu não vou falar do BNP, do NT, pró-BNP, que tem a ver com aquelas alterações seria neurohormonais, eu acho que a palavra é associada à insuficiência cardíaca, mas que ajudam muito a diferenciar a causa pulmonar de uma causa cardíaca. Então várias diretrizes usam o NT para o BNP como um critério diagnóstico para insuficiência cardíaca, mas no nosso meio ele não está disponível, então não vamos focar nele. Sorologia para Chagas, então áreas com muita doença de Chagas é um exame bastante importante. Para avaliação de comorbidades, então pedir um hemograma, glicose, TSH, enzimas hepáticas. Tem que sempre verificar os fatores precipitantes de uma crise, de uma piora da insuficiência cardíaca. Tá? Então agora já entrando para o tratamento. E parte do tratamento é identificar os fatores precipitantes para poder atuar neles. Então falta de adesão ao tratamento é o principal. Tá? O paciente esqueceu de tomar alguma medicação, ou ficou sem remédio. Ingestão inapropriada de sódio ou de líquidos. Tem que estar sempre reforçando uma dieta pobre em sódio. Ganho de peso. Infecções sistêmicas. Anemia, arritmias, isquemia miocárdica, hipertensão arterial, exacerbações de doença pulmonar crônica. O paciente tem DPOC e tem insuficiência cardíaca, piora, faz uma exacerbação da DPOC, pode piorar a insuficiência cardíaca. Embolia pulmonar, endocardite, abuso de álcool e tabagismo, distúrbios metabólicos, uso de outras medicações. Então, isso aqui é o que eu mais vejo é paciente usando anti-inflamatório por alguma dor, vai piorar a insuficiência cardíaca, bastante comum. Quimioterapia, glitazonas. Então aqui um fluxograma diagnóstico da insuficiência cardíaca. A gente suspeita de insuficiência cardíaca, então vamos procurar na anamnese. As queixas típicas, se tem dispneia ou fadiga aos esforços ou em repouso, se tem diminuição da tolerância ao exercício físico, história de doença cardiovascular, pesquisar os fatores de risco para insuficiência cardíaca, fatores precipitantes de compensação, que nem eu tinha mencionado no slide anterior, doenças concomitantes, medicações em uso, pesquisar no exame físico, os sinais típicos, então edema, turgência jugular, hepatomegalia, crepitantes, ressaltando que nem eu falei, o médico de atenção primária, como vê isso com menos frequência, esses sintomas, esses sinais clínicos de maior congestão, a gente vai confiar menos no nosso diagnóstico desses sinais de congestão do que no diagnóstico do cardiologista. As bolhas acessórias sobre os cardíacos, aumento de peso súbito. Isso é uma questão bastante importante. Pessoa que aumentou de peso 2 quilos em uma semana, dificilmente vai ter engordado assim, de gordura 2 quilos em uma semana. É geralmente uma manifestação de insuficiência cardíaca. Sinais de baixo débito, frequência respiratória e cardíaca, outras alterações do exame cardiovascular e respiratório, outras alterações do exame do abdômen. Tendo alguma coisa para pensar em insuficiência cardíaca com base na história e no exame físico, se pede um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Se eles estiverem normais, vai investigar causas alternativas. Confirmada outra causa, avaliar e tratar. Excluídas outras causas, ou se tem alteração no eletrocardiograma, no raio-x de tórax, a gente vai para baixo no fluxograma. Então, no ecocardiograma, o que a gente vai ver? Presença de achados específicos. Então tem alteração no raio-x de tórax ou no eletrocardiograma, ou a investigação de outras causas deu negativa, a gente pede um ecocardiograma. No ecocardiograma a gente identifica presença de achados específicos como valvulopatias, alguma hipocinesia ou a cinesia sugestiva de cardiopatia isquêmica, cor pulmonar e pericardite constritiva. Se identifica qualquer um desses, faz um manejo específico deles, geralmente encaminhando para o cardiologista. Se tem uma fração de ejeção abaixo de 50%, é uma insuficiência cardíaca sistólica. Se tem uma fração de ejeção acima de 50% e disfunção diastólica, então, visto para aquele padrão de déficit de relaxamento, naquela sequência que eu tinha falado, é uma fase diagnóstica de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. E em cima desse diagnóstico a gente vai elaborar o plano terapêutico e avaliar a etiologia.
Se tiver um exame normal ou alterações leves e específicas, é uma baixa probabilidade de insuficiência cardíaca. Vamos observar a evolução, talvez manejar sintomaticamente com diuréticos e reinvestigar a causa. Entrando em manejo, muito importante uma dieta hipossódica, então em casos mais graves, 2 gramas por dia, ou até totalmente sem sal. Restrição hídrica é bastante controversa. Antigamente se recomendava bastante, vamos limitar ingestão hídrica. Hoje está mostrado que não vale tanto a pena. Talvez nos casos mais graves vale a pena uma restrição hídrica, mas não é uma medida de rotina. A atividade física, de preferência supervisionada, no nosso meio a gente não tem tanta disponibilidade de reabilitação cardíaca, então a gente pode orientar no ambulatório, o paciente que está com insuficiência cardíaca classe 1 ou classe 2, a gente pode orientar um programa de caminhada sem supervisão presencial de algum professor de educação física ou de médico, mas sempre atentando para os sintomas. Começa a piorar os sintomas, começa a ter angina, a gente tem que parar. Mas boa parte dos pacientes que a gente acompanha estão em classe 1, classe 2, então a gente pode orientar um programa de caminhadas e tem um grande benefício no prognóstico. Vacinação contra a gripe e contra pneumococo. Contra a gripe tem boas evidências de diminuição de morbidade. Contra pneumococo tem menos evidências, mas se recomenda. Programa de educação em saúde, tá? Reforçando que aquilo que eu já falado antes, a insuficiência cardíaca é uma doença crônica. Tá? A gente vai cuidar do paciente algumas vezes por ano, o paciente vai estar cuidando de si 24 horas por dia. Então, tá educando ele para cuidar de si é fundamental, educando os familiares também. Agora, passar rapidamente pelo tratamento farmacológico. O arsenal terapêutico que a gente tem inclui diuréticos, inibidores da ECA ou ARA2, beta-bloqueadores, digoxina, espironolactona, hidralazina desorbida, pode suplementar ou não potássio quando está com hipocalemia e anticoagulação. Diuréticos. Qual o objetivo do diurético? Aliviar sintomas. Tá? Diurético não tem efeito sobre mortalidade. As evidências de pesquisa para diurético não são tão boas, mas melhoram os sintomas. Então é fundamental na insuficiência cardíaca. Qual é a meta? É atingir o peso seco, que é aquele peso livre de congestão. Tá? Então a gente identifica qual é o peso seco do paciente e o paciente vai se pesar diariamente como uma forma de monitorar o seu estado atual. Começa a passar muito do seu peso seco, é um sinal de piora. Então o diurético, a meta dele é atingir o peso seco. Tem que fazer sempre um balanço de congestão e desidratação. Então a gente, se a pessoa está muito descompensada, talvez colocar 2 comprimidos de manhã de furosemida, comprimido à tarde, daí depois já diminui para 2 de manhã. Vai ajustando a dose, sempre cuidando para não secar demais o paciente. Os principais, hidroclorotiazida e furosemida. Hidroclorotiazida é pouco usado, mas é bastante útil, principalmente nos casos mais leves, com função renal preservada. E se casos mais graves e com piora da função renal, tem que usar furosemida. Importante, geralmente se orienta a usar de manhã, quando vai usar uma vez por dia. Tá? Mas tem que combinar com o paciente. O paciente que com a furosemida, nas 2 horas depois de tomar, é o período de maior diurese. Que o paciente vai ter que sair cedo de manhã, talvez não seja o melhor horário de tomar de manhã, é melhor tomar de tarde. Ou talvez até de noite. Tem que ver isso, não pressupor que vai ter que tomar de manhã, tem que ver bem com o paciente qual é o melhor horário para ele tomar furosemida. A hidroclorotiazida tem uma diurese um pouco mais prolongada, né? A furosemida é logo que tomou o paciente dizem, começa a urinar bastante. Talvez a gente pode até combinar com o paciente, ele está bem controlado, ele pode ficar alguns dias sem tomar a furosemida, tá? Ele vai viajar ou ter alguma festa, alguma coisa que não quer ficar com tanta diurese, pode ficar 1 ou 2 dias sem usar furosemida, mas depois aumentar um pouco. Então tem que ter uma certa flexibilidade no uso dos diuréticos, não é aquela dose fixa. A diurese é máxima no ajuste da dose e até 2 semanas depois diminui a diurese. Tá? Monitorar sempre eletrólitos, principalmente potássio. Quando a pessoa está em dose muito alta de diurético, monitorar magnésio também. Disfunção sistólica não pode ser o único tratamento. Se tem disfunção apenas diastólica, a gente pode manejar só com
com diuréticos, embora isso geralmente não aconteça, porque geralmente o paciente hipertenso vai usar as outras medicações para o controle da hipertensão. Inibidores da ECA reduzem mortalidade com NNT de 27, tá? Então um NNT muito bom para diminuir mortalidade, diminui reinfarto, NNT de 48, reduz internações hospitalares, NNT de 20, isso referente ao período de 35 meses. Então, por dentro, o que é o NNT? É o número necessário de tratar para prevenir um reinfarto, para prevenir uma morte, para prevenir uma internação hospitalar. Além de reduzirem a mortalidade, reinfarto e internação hospitalar, os inibidores da ECA melhoram os sintomas, tolerância aos exercícios e estado funcional. Só que ao contrário dos diuréticos, que melhoram esses sintomas imediatamente, os inibidores da ECA levam em torno de 4 a 12 semanas depois do início do uso para melhorar os sintomas. Então muitas vezes a gente pode, depois de controlar os sintomas, reduzir os diuréticos, monitorar a ureia sempre, creatinina e potássio, 1 a 2 semanas depois de iniciar o tratamento, o ajuste de dose, se normais repetir em 1, 3 e depois de 6 meses. Se tiver tosse, pode usar antagonista do receptor da angiotensina ou hidralazina isosorbida. Beta-bloqueadores reduzem mortalidade com NNT de 20, internações com NNT de 16 em 1 ano. Tá? Os fármacos que estão comprovados para reduzir mortalidade são carvedilol, metoprolol succinato e bisoprolol. O metoprolol tartarato, que a gente tem mais disponibilidade, mostra que diminui também a mortalidade, só que tem um estudo COMET que mostrou que o carvedilol era melhor. Eu tinha uma redução 17% maior de mortalidade do que para o metoprolol tartarato. Só que foi um estudo mal feito. Foi um estudo que usou metade da dose alvo do metoprolol tartarato. Então isso não é uma prova de que não pode usar metoprolol tartarato. Então se na rede onde vocês trabalham tem metoprolol tartarato, não tem nenhuma das outras medicações, que é uma medicação bastante adequada para usar. Tem uma certa controvérsia sobre se tem um efeito de classe ou não. Tá? Vários especialistas usam aquele estudo COMET para dizer que alguns beta-bloqueadores são melhores do que outros. Mas tem dados observacionais, estudos de coorte, de milhares de pacientes, que viram que, na verdade, não tem diferença entre os beta-bloqueadores estudados em ensaios clínicos e os não estudados. Então, segundo esses dados observacionais, poderia usar atenolol, propranolol. Tá? Então, onde eu trabalhava inicialmente em Porto Alegre, tinha metoprolol e tinha propranolol, não tinha carvedilol. Tá? Só que o metoprolol, que era tartarato, estava sempre em falta na farmácia. O propranolol não faltava. Então eu usava propranolol, que é muito pior parar abruptamente um beta-bloqueador do que usar um beta-bloqueador não usado no ensaio clínico. Tá? Então eu tenho que, embora seja muito mais comprovado usar carvedilol, metoprolol succinato e bisoprolol, tem que considerar questões de disponibilidade também. O carvedilol é bastante caro. Tá? No município do Rio de Janeiro a gente tem carvedilol, dificilmente falta. Tá? Mas se uma área que está sempre em falta carvedilol, talvez valha a pena usar algum outro que não seja comprovado em ensaio clínico. Benefícios sintomáticos ocorrem só 3 a 6 meses depois de iniciar o uso. Só pode começar a usar beta-bloqueador depois que ele estiver compensado. Tá? Senão piora a insuficiência cardíaca. Nas primeiras 2 a 4 semanas pode ter piora da congestão em até 30% dos pacientes. Então, se tiver uma piora muito importante, a gente reduz a dose de beta-bloqueador pela metade, ou simplesmente aumenta os diuréticos temporariamente, depois vai melhorar e depois de 3 a 6 meses vai ter uma melhora muito importante dos sintomas. Se descompensação não suspender, o paciente já está em uso de beta-bloqueador, piora abruptamente, a gente não vai suspender, pode piorar ainda mais se suspende o beta-bloqueador. Pode dar um efeito rebote, pode infartar pela suspensão abrupta do beta-bloqueador. Tem que evitar também se tiver história de asma ou de bloqueio atrioventricular de 2º ou 3º grau. Que pode, na asma, dar broncoespasmo e bloqueio pode dar parada cardíaca. Digoxina. Quais são os usos da digoxina? Não tem efeito sobre mortalidade. Tá? A gente usa para controlar sintomas quando já estiverem usando diurético, beta-bloqueadores, inibidores DECA. Então está com todas aquelas medicações que comprovadamente reduzem mortalidade e ainda assim está com sintomas, é a indicação de usar digoxina. Outra indicação muito comum, paciente com fibrilação
fibrilação atrial para controlar a frequência cardíaca. É muito comum fibrilação atrial no paciente com insuficiência cardíaca, pode usar a digoxina para controlar a frequência cardíaca. Qual é a principal evidência que a gente tem de benefícios da digoxina? É aquele que, se a pessoa está usando digoxina, tira digoxina, o paciente piora. Essa é a principal evidência de pesquisa para mostrar benefícios da digoxina. Então as evidências são muito ruins ainda. Teve um estudo DIG que tinha uma série de efeitos que mostrou que uma dose de 0,25 mg no período médio de 3 anos melhorou sintomas e reduziu internações. Em geral, se recomenda atualmente uma dose menor até, usa 0,125 mg. Usando essa dose, melhora sintomas geralmente e não precisa ficar monitorando níveis séricos. Mas se for usar uma dose maior, tem que monitorar níveis séricos, sempre tentando estar abaixo de 1 mg por decilitro. Tem uma janela terapêutica bastante estreita. E se está acima de 1,2, geralmente tem um risco de toxicidade bem maior. Espironolactona, tá? A evidência é de um estudo, o estudo RALS, de pacientes graves com estágio 4, já em uso de inibidores da ECA, de diurético, de digoxina, reduziu a mortalidade em 24%, tá? Que dá um NNT de 18 em um ano. Os efeitos adversos principais da espironolactona são ginecomastia e mastodínia, que não são tão raros assim, podem ocorrer em até 10% dos pacientes. Hipercalemia, que ocorre em 5,6%, 5,9% dos pacientes. Então, para hipercalemia é um NNH, que é o número necessário para provocar dano. Então, a gente trata 35 pacientes, um vai desenvolver hipercalemia. Então, tem que estar bastante atento para hipercalemia, monitorar sempre bastante potássio, em 15 meses. Monitorar função renal e potássio sérico na primeira semana, mensalmente no primeiro trimestre e após semestralmente, ou se tiver suspeita de piora da função renal. Hidralazina isosorbida, tá? Foi o primeiro esquema terapêutico que foi demonstrado em ensaio clínico como tendo redução de mortalidade, tá? No estudo clássico, o BHEFT. Só que mais tarde se mostrou diminuição de mortalidade com enalapril, com inibidores da ECA, muito maior do que a da hidralazina isosorbida. Então por isso que hoje em dia se usa menos a hidralazina isosorbida, tá? Mas num paciente que está já em uso das demais medicações, está sintomático, é uma indicação de usar hidralazina isosorbida. Um paciente que não pode usar inibidor da ECA, seja por tosse ou por angioedema, é uma indicação de usar hidralazina isosorbida. Tem possível efeito benéfico adicional em pacientes já em uso de inibidores da ECA, especialmente em afrodescendentes. Eu tenho alguns estudos que mostram que inibidores da ECA não funcionam também em pacientes negros, tá? Então, nesse caso, geralmente a gente tenta primeiro o inibidor da ECA, mas não está tendo uma melhora, ou se a gente vai seguir a risca essa indicação de que em negros não funciona o inibidor da ECA, já dá para usar hidralazina isosorbida. Então, um estudo que mostrou que pacientes já estavam usando o inibidor da ECA em afrodescendentes tiveram benefício, é o estudo AHEFT. Essa aqui é uma figura que resume o manejo global da insuficiência cardíaca. Então, aqui tem a classificação A, B, C e D. Então, o A é o paciente com fator de risco, B com já doença estrutural, C sintomático, ou pela gravidade, pela classe funcional. Então, para todos os pacientes tem que atividade física, evitar excesso de sal, isso mesmo para os assintomáticos. Está com sintomas, começa a usar as medicações, então diuréticos, está muito claro que os slides não dá para ver direito, mas tem está marcado em branco aqui, então diurético para tratar com a retenção hídrica, digoxina para sintomas persistentes, beta-bloqueadores, inibidores da ECA, programa de manejo da insuficiência cardíaca. Em casos mais graves, eu tenho uma meta de 2 gramas de sódio. Aqui é atividade física, aqui é treinamento físico sob supervisão em casos mais graves. Casos mais avançados, manejo especializado. Em casos muito graves, às vezes tem que internar o paciente para fazer chama de terapia otimizada. Então vai de acordo com a tolerância do paciente, vai ajustando as medicações internadas. Eu acho que a figura um pouco branca não dá para entender direito. Isso aqui é do capítulo de insuficiência cardíaca da nova edição do Medicina Ambulatorial, que vai sair provavelmente no final do ano. Tá? A maior parte
da apresentação está baseada no capítulo. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, tá? Que é aquela que tem disfunção diastólica, mas não tem disfunção sistólica. Então, os consensos, em geral, recomendam o mesmo tratamento usado na insuficiência cardíaca sistólica. Só que, nos ensaios clínicos randomizados, não se mostrou o mesmo benefício das medicações da insuficiência cardíaca sistólica para a diastólica. Então, se questiona se é uma limitação metodológica dos estudos ou se realmente tem uma diferença de fisiopatologia. E eu tendo a acreditar que tem diferença de fisiopatologia, porque se a gente for ver pacientes com insuficiência cardíaca diastólica, são diferentes dos com insuficiência cardíaca sistólica. Diastólica é mais comum ser em mulheres, mais comum ser pessoas mais idosas, mais comum ser pessoas com hipertensão de difícil controle. Já na disfunção sistólica, geralmente são pacientes um pouco mais jovens, são pacientes que frequentemente têm história de infarto, de angina. Então tem diferenças na população, então aparentemente tem diferença sim de fisiopatologia. Em geral, a escolha dos fármacos vai depender de outras condições clínicas. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, quando tiver história de infarto prévio, uso de medicações para controle da hipertensão, e o objetivo maior é reduzir sintomas, privilegiando diuréticos e demais medicações que reduzem morbidade e mortalidade de outras patologias. O que a gente tem que fazer no segmento do paciente com insuficiência cardíaca? Orientar ele a monitorar diariamente o peso. Tá? Muitos têm uma balança em casa, tá? Ideal que seja sempre a mesma balança, sempre com a mesma roupa, e que ele vai sempre no mesmo horário, geralmente de manhã. Tá? Assim que acorda, se pesa e usa isso como um parâmetro para monitorar a congestão. Monitorar sempre a pressão arterial. Tá? Se é só insuficiência cardíaca e não tem diabetes ou alguma outra indicação para uma meta mais baixa, a gente pode ter como meta 140 por 90 de pressão arterial. Monitorar a frequência cardíaca. Tá? Ao contrário da cardiopatia isquêmica, em que geralmente quanto menor a frequência cardíaca, melhor, não tem essa informação para insuficiência cardíaca. Tá? O mais importante para monitorar a frequência cardíaca é não deixar baixar demais. Tá? O paciente está em uso de beta-bloqueadores para reduzir mortalidade. Se a gente deixa baixar demais a frequência cardíaca, pode ter alguma complicação, pode desmaiar, pode ter tontura. Então o objetivo é não baixar demais a frequência cardíaca. Monitorar também se o paciente tem fibrilação atrial, alguma coisa assim, a gente monitora também a frequência cardíaca. Monitorar creatinina e eletrólitos, principalmente pelo uso das medicações que eu tinha mencionado antes. O ecocardiograma não tem indicação de fazer de rotina, tá? A gente faz no diagnóstico ou se tiver uma piora importante dos sintomas, tá? Mas não tem que ficar pedindo ecocardiograma cada ano, que nem muita gente faz. O paciente está estável, faz só no diagnóstico o ecocardiograma. A frequência das consultas é bastante variável. Se está em classe 2 ou classe 3, em geral se faz a cada 2 a 3 meses. Se classe 1 dá para espaçar um pouco mais, o paciente já está muito descompensado, monitora às vezes diariamente ou semanalmente. Paciente já terminal, tá? Às vezes eu tinha um paciente na residência que estava em regime de internação domiciliar, tá? Estava com insuficiência cardíaca grave, com dispneia em repouso, com fibrilação atrial. A gente manejava os sintomas em casa e diariamente, no final do turno, no final do dia, ia fazer uma visita rápida para ver como é que estava. Pacientes mais graves vão se beneficiar de outras medicações que eu não mencionei ali. Então, paciente já em terminal, em cuidados paliativos, às vezes tem que usar oxigênio domiciliar, tem que usar, às vezes, morfina para controle da dispneia. Tem todo um capítulo à parte de manejo de cuidados paliativos na insuficiência cardíaca que eu não aprofundei aqui, mas tem um artigo, se alguém tiver interesse. Tem um artigo muito bom sobre cuidados paliativos e insuficiência cardíaca. É isso. Terminando com uma foto da comunidade onde eu trabalho. E alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira acrescentar que eu não mencionei? Então era isso.